Oi, pessoal! Hoje a gente vai aprender a demonstrar a área de algumas formas do Tangram. Lembrando que o vídeo de construção do Tangram de origami está aqui na descrição do nosso vídeo, deste vídeo. E a gente sugere que se essa atividade for ser feita em sala de aula, ela deve ser feita em dupla, para poder ter mais peças. Vamos lá? A primeira questão, ela pede para a gente observar a construção que a gente fez do Tangram. Ela tem várias pecinhas. Quais são os nomes dessas peças? Então, pausa o vídeo e anota o nome das peças que você conhece que tem no Tangram. Pausa o vídeo e anota. E aí, conseguiu? Vamos ver o nome delas, então? No Tangram, a gente vai ter, então, 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio. Então, são todos esses triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Essas são as peças que a gente tem no Tangram. Ótimo! A próxima questão, ela fala o seguinte: juntando algumas peças, podemos construir outras formas? Com quais peças? Qual a forma construída? Esboce suas construções para auxiliar futuramente. Então, juntando as peças que a gente tem no Tangram, a gente consegue construir outras formas que sejam parecidas com as que tem no Tangram ou não? Você saberia quais são os nomes dessas novas formas? E com quais peças você montou? Vamos ver então alguns exemplos de como a gente pode juntar as peças do Tangram para montar novas formas. Vamos lá? Vamos juntar então algumas peças para a gente ver se a gente consegue construir outras formas. Então, juntando aqui o paralelogramo e o triângulo pequeno, a gente consegue fazer um trapézio. Se a gente juntar o quadrado e um outro triângulo pequeno, a gente tem outro tipo de trapézio. Se a gente juntar os 2 triângulos grandes, a gente consegue um quadrado. Se a gente juntar o quadrado e os 2 triângulos pequenos, a gente tem um trapézio também. Esses são alguns exemplos de formas que a gente consegue construir com as peças do Tangram. A próxima questão, ela pede para a gente construir um quadrado com 2 triângulos do Tangram. Há mais de uma solução? Então, vamos pegar 2 triângulos que a gente tem no Tangram e tentar montar um quadrado e tentar pensar se tem como a gente utilizar outra forma de construir o quadrado com peças do Tangram. Então, tenta aí, pausa esse vídeo e escreve no seu caderno se você conseguiu e quais peças você utilizou, como você fez. Vamos ver como é que a gente consegue fazer? Fica assim, então. Então, ela pediu para a gente construir um quadrado usando 2 triângulos do Tangram. Então, vamos pegar os triângulos iguais que a gente tem. Então, a gente tem os triângulos pequenos, que são iguais. Se a gente juntar eles assim, a gente consegue fazer um quadrado. E esse quadrado, ele vai ter o mesmo tamanho que o nosso quadrado do Tangram. Se a gente sobrepor ele aqui, eles vão ter o mesmo tamanho. Se a gente ajeitar, eles têm o mesmo tamanho. Outra forma de fazer um quadrado com os 2 triângulos são usando os triângulos grandes, que são iguais também. Então, se a gente juntar os triângulos grandes, a gente consegue fazer um quadrado também. Então, usando os triângulos, 2 triângulos, a gente consegue fazer esses 2 quadrados. Essa próxima questão, ela é um pouquinho mais complicada. Ela pede para a gente utilizar 3 peças do Tangram e construir um triângulo. Então, agora você vai pegar as peças que você tem aí, com 3 delas você vai tentar construir um triângulo. Tenta aí e anota quais peças você usou e como ficou a sua construção. Vamos ver como é que fica 2 formas de fazer o triângulo com 3 peças no Tangram? Vamos lá! Então, vamos tentar pegar 3 peças e construir um triângulo. A gente pode fazer isso de algumas formas. A primeira é usando o paralelogramo e os 2 triângulos pequenos. Se a gente juntar eles assim, a gente consegue fazer
um triângulo. Inclusive, esse triângulo vai ter o mesmo tamanho que o triângulo grande. Se a gente sobrepor os triângulos aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho. Outra forma de fazer um triângulo com 3 peças é usando o quadrado e os 2 triângulos pequenos. Então, se a gente juntar os triângulos pequenos com o quadrado, a gente vai conseguir fazer um triângulo também. E ele também vai ter o mesmo tamanho que o triângulo grande do Tangram. A gente sobrepor aqui, eles têm o mesmo tamanho. A próxima questão, ela fala o seguinte: considerando o quadrado do Tangram com área de 1 centímetro quadrado. Então, quer dizer que a superfície desse quadrado que tem no nosso Tangram, ela tem 1 centímetro quadrado. Encontre a área das demais peças do Tangram. Então, ele quer saber quais são as medidas das áreas dessas peças que estão ali, ó. O triângulo pequeno do Tangram, o triângulo médio, o triângulo grande, o quadrado e o paralelogramo. Qual que é a medida da área, sabendo que o quadrado tem 1 centímetro quadrado de área? Você consegue fazer? Lembra das outras questões que a gente foi juntando peças e descobrindo outras que são parecidas com as que a gente tem e que não são. Essa é um pouco mais complicada, mas vamos manipular as peças do Tangram e ver o que a gente consegue descobrir com ela. A questão 5 diz pra gente que o quadrado do Tangram tem 1 centímetro quadrado de área. E ela pediu pra gente encontrar a área das demais figuras. Então, a área do triângulo pequeno, do triângulo grande, do triângulo médio e do paralelogramo. Lembra que se a gente juntar os 2 triângulos pequenos, a gente consegue fazer um quadrado que tem a mesma área que esse quadrado? Então, se o quadrado tem 1 centímetro quadrado de área e 2 triângulos juntos vão ter 1 centímetro quadrado de área, então cada triângulo pequeno vai ter meio centímetro de área. 0,5 centímetros de área. Então, os triângulos pequenos têm 0,5 centímetros de área e o quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Agora, o triângulo grande. Lembra que se a gente juntasse o quadrado e os 2 triângulos pequenos, a gente conseguia construir o triângulo grande? Se o quadrado tem 1 centímetro quadrado de área e cada triângulo pequeno tem 0,5 centímetros quadrados de área, e a gente somar esses 3 valores, então, 1 mais 0,5 mais 0,5 quer dizer que o triângulo grande vai ter 2 centímetros quadrados de área. Então, a gente já descobriu do triângulo pequeno, do quadrado e do triângulo grande. O triângulo médio, se a gente juntar aqui as peças, se a gente utilizar, né, as peças para construir, e a gente juntar essas peças assim, ó, sobrepor assim, a gente vê que eles vão ter a mesma área. Juntando os 2 triângulos, eles têm a mesma área que o triângulo verde. Então, quer dizer que é a soma dessas duas áreas aqui. Cada um desses triângulos pequenos tem 0,5 centímetros, então 0,5 mais 0,5, 1 centímetro quadrado. Então, o triângulo médio vai ter 1 centímetro quadrado de área. E, por fim, o paralelogramo. No paralelogramo vai ocorrer como no triângulo médio. Se a gente utilizar os triângulos pequenos, a gente vai ver que, se a gente sobrepor eles assim, eles vão ocupar a mesma área. Então, juntando os valores da área dos triângulos pequenos, 0,5 mais 0,5, 1 centímetro quadrado. Então, a gente viu que o triângulo grande tem 2 centímetros, o triângulo médio tem 1 centímetro, o quadrado tem 1 centímetro quadrado, o paralelogramo tem 1 centímetro quadrado de área e o triângulo pequeno tem 0,5 centímetros quadrados de área. Relembrando, então, a gente viu que o quadrado ele vai ter a mesma área que os triângulos pequenos juntos. Isso quer dizer que o triângulo pequeno ele vai ter a metade da área do quadrado.
A gente viu também que o paralelogramo também vai ter a mesma área que os triângulos pequenos juntos. Se a gente colocar eles aqui, como a gente viu já, eles têm a mesma área. Então, isso quer dizer que o paralelogramo vai ter a mesma área que o quadrado, porque ele também pode ser construído com esses dois triângulos pequenos. Só para a gente relembrar. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a seguinte. Sabemos que a área do retângulo essa aqui é a fórmula da área do retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Então, lembra do retângulo? O retângulo, ele é assim, ele tem lados opostos iguais. Então, aqui, ó, o lado A, aqui também mede A. Aqui é o lado B, aqui também mede B. O quadrado, ele é parecido com o retângulo, só que o que acontece é que o quadrado tem todos os lados iguais. Ele também é um quadrilátero e também tem ângulos de 90 graus. Só que o quadrado tem os 4 lados iguais. Vamos voltar para a questão. O triângulo, a gente quer saber agora se você consegue construir uma fórmula para a área do triângulo, do paralelogramo e do quadrado. Lembrando do que a gente já fez nas questões anteriores, para saber a medida das áreas, lembra? Tenta pensar numa fórmula, sabendo que essa daqui é a fórmula do retângulo e que o retângulo é parecido com o quadrado. Vamos ver então como é que iam ficar essas áreas, essas fórmulas de área? Vamos lá. A gente viu que a área do retângulo é base vezes altura e que o retângulo ele tem lados opostos iguais. O quadrado, ele não vai ser muito diferente. A diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, ao invés de ser base vezes altura, a área do quadrado vai ser lado vezes lado. O quadrado, assim como o retângulo, tem 4 lados e tem 4 ângulos de 90 graus. Então, a área do quadrado vai ser área igual a lado vezes lado. Para a área do triângulo, que é uma das peças que eles pediram. A área do triângulo, ela vai ser metade da área do quadrado. A área do triângulo vai ser a metade da área do quadrado. Como a área do quadrado é parecida com a área do retângulo, a gente vai ter que a área do triângulo vai ser área igual a base vezes altura dividido por 2, porque aqui quando a gente constrói o quadrado, a gente utiliza 2 triângulos, por isso que a gente divide por 2. A área do paralelogramo, a gente viu que para o paralelogramo a gente utiliza 2 triângulos também. A gente sobrepor aqui, a gente utiliza 2 triângulos. Isso quer dizer que a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura e a do paralelogramo também, base vezes altura. Agora a gente já sabe como essas formas do Tangram se relacionam. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.